Boa noite, estamos aqui no ar. Eu sou Marcelo Dino e estamos iniciando aqui essa live numa proposta de uma conversa acerca de saúde pública e de medicina coletiva nesses tempos difíceis e de tanto sacrifício do coronavírus, né, da crise de pandemia do coronavírus. É um assunto que hoje está na ordem do dia, né? E nos chama aí a responsabilidade. Nós teremos aqui como convidada a doutora Vânia Nascimento, especialista na área, que daqui a pouco ela deve estar entrando conosco, né? E a proposta é justamente trazer algumas informações, né? Eu acho que a comunicação é importante nesses tempos difíceis, né? E trazer aí algumas informações, comunicar, né? Trocarmos ideia também acerca das dificuldades que se colocam. Por isso também essa necessidade de trazermos aí também o olhar de uma especialista na área, né, que alguém que trabalha com isso, é pesquisadora, gestora pública, enfim. A questão que se coloca nesse momento é que a questão do coronavírus ela vai condicionando a vida, as nossas relações, as nossas atividades de uma forma avassaladora, né? Ela não há como fugir, né? Todos nós somos afetados, não apenas as pessoas diretamente acometidas pelo Covid-19, em maior ou menor grau, aquelas que venham a desenvolver algum tipo de situação mais grave frente à doença, né? Mas ela comete a todos, indistintamente, né? Seja porque familiares nossos encontram nessa situação, conhecidos, amigos, seja também porque ela afeta sobremaneira a sociedade como um todo, né? Nesse momento nós estamos todos envolvidos nesse esforço de guerra, né, que se coloca, um desafio imenso, no sentido de conter o contágio da Covid-19, estabelecer condições de que ele afete o menor número possível de pessoas e, ao mesmo tempo, que as pessoas que sejam cometidas pela Covid-19 tenham aí acesso à saúde, atendimento de saúde pública ou também no setor privado, que seja, mas que tenham todos, indistintamente, condições de obter acesso ao tratamento e condições aí de um melhor atendimento. Por outro lado, nos condiciona a todos porque envolve a sociedade num grande esforço de isolamento social, né? Nos força a deixarmos as nossas atividades de lado, sejam as nossas atividades profissionais, ou seja, quem trabalha, quem estuda, nossas relações sociais como um todo, né? E esse esforço, embora ele seja a responsabilidade de todos, ele atinge de forma desigual a todos nós, né? Nem todas as pessoas, nem todos os setores da sociedade têm condições privilegiadas para, por exemplo, se isolar dentro de suas casas, com suas famílias, né? Haja vista que muitas pessoas moram em situação precária, há muitos também há muitos moradores também em situação de rua, pessoas que infelizmente carecem das mínimas condições de saneamento e das mínimas condições para manter aí uma vida saudável, enfim. Embora o isolamento ele afete a todos, ele seja a responsabilidade de todos, mas ele acaba atingindo de forma desigual diferentes setores da nossa sociedade. E não seria diferente também no que diz mais diretamente respeito à saúde pública, uma vez que a questão da saúde pública ela vai incidir diretamente na questão
do coronavírus, né? Como eu disse agora há pouco, né, não só naqueles que serão diretamente afetados, né, que serão acometidos pela doença, mas também as pessoas à sua volta e também a sociedade como um todo. Nesse sentido, então, a nossa conversa aqui, a nossa proposta, né, de estabelecer essa conversa, de convidar a doutora Vânia, que conhece muito da área, tanto de saúde coletiva, saúde preventiva, e também a gestão pública de saúde, né, para nos trazer também os seus comentários, as suas considerações, né, informações aí importantes, né, de como podemos nos prevenir, de como podemos também buscar o melhor atendimento, como podemos encaminhar as pessoas que estejam acometidas da Covid-19 e também, principalmente, como nós podemos criar condições de que a sociedade ela se previna, né, desse novo coronavírus e tenha condições de dar respostas rápidas, né? Respostas rápidas no sentido de informar as pessoas, de buscar atendimento, né? Enfim, acho que essa é a nossa proposta, é isso que nos leva a conversar aqui a respeito do desafio do coronavírus. Bom, nós marcamos aqui a nossa live para as 19 horas, estamos iniciando, então, eu ia fazendo aqui alguns comentários iniciais, né? Gostaria de dar uma boa noite a todos, agora são exatamente 19 horas, eu sou o Marcelo Dino, e já vinha tecendo alguns comentários acerca da proposta da nossa live, que é falar acerca da saúde pública e da medicina coletiva em tempos de coronavírus. Um assunto que hoje nos diz respeito a todos, que nos afeta a todos indistintamente, não apenas as pessoas acometidas da doença, contagiadas pela Covid-19, mas também as pessoas que estão, as pessoas da família, os amigos, as pessoas com quem nós relacionamos, né? Daí a importância de buscar não apenas a prevenção, tratamento para as pessoas que estão com necessidade de tratamento, mas também, principalmente, como nós podemos aí nos prevenir neste momento. Nós estamos iniciando, então, a nossa conversa, né? Nós convidamos para essa live, para essa nossa conversa, a doutora Vânia Nascimento, que é especialista na área, tem uma ampla experiência não só na saúde preventiva, na saúde coletiva, mas também na questão da gestão pública de saúde, né? Então, neste momento em que vivemos esse desafio tamanho, a opinião de um especialista, né, é de fundamental importância para que nós possamos aí fazer esse enfrentamento, né, esse enfrentamento que é de todos nós, né? Então vamos aí buscar entender um pouco melhor como é que se funciona a questão do coronavírus, né, da Covid-19, também entender quais são as formas de buscarmos aí também informar a população, né, trazer aí condições das pessoas se protegerem, enfim. Daqui a pouco a doutora Vânia ela tá participando conosco da live e nós então estaremos iniciando aqui a nossa conversa com a doutora Vânia. Gostaria de dar uma boa noite ao pessoal que já tem aí nos dado um olá, né? O pessoal que já vem participando da nossa conversa, a Evelyn, né? Olá, prima, tudo bom? O Ale, a Cris, a Taíde, né? As pessoas que já começam a participar da nossa conversa, eu queria dar a nossa boa noite, né?
e dizer que fiquem bem à vontade para participar aí da conversa, com comentários, né, da forma, perguntas, né, da forma como acharem melhor. Nesse momento, nós estamos aí iniciando a nossa conversa, aguardando aí a chegada da doutora Vânia, que ficou de conversar conosco, para que a gente possa iniciar aí uma conversa mais qualificada acerca de toda a dificuldade do coronavírus, como buscar aí proteção contra o contágio e também como enfrentar, enquanto sociedade, enquanto comunidade, essa difícil tarefa aí de conter o avanço da Covid-19. Então, boa noite, eu sou Marcelo Dino. Nós estamos iniciando a nossa live acerca de saúde pública e também sobre os desafios da Covid-19, né, do coronavírus. Nós estamos iniciando o nosso vídeo e a nossa proposta é fazermos uma conversa acerca das dificuldades do momento, né, e de que forma nos proteger do coronavírus. Sim, já estou com ela na tela. Uma boa noite. Nós aqui damos sequência à nossa live sobre a saúde pública e medicina coletiva em tempos de coronavírus. Nossa proposta de trazer informações. Nós já temos aqui conosco a nossa convidada de hoje, a doutora Vânia. Eu já vou colocá-la na tela, né? E estaremos então aí com a nossa proposta de conversarmos um pouco a respeito desses desafios, dessa dificuldade, né, que se coloca frente a todos, não as pessoas, não diretamente apenas as pessoas acometidas da questão da doença, da Covid-19, mas também as pessoas que se relacionam, ou seja, toda a sociedade, né? A questão do novo coronavírus é um desafio que nos traz uma dificuldade a todos, e nos chama a responsabilidade, e nós precisamos, enfim, encontrar formas de melhor, não apenas fazer o combate, o enfrentamento ao vírus diretamente, mas também de que forma nos preparar para esse desafio. Eu vou
Eu vou iniciar aqui, vou chamar a doutora Vânia, tá? Apenas fazer o combate, o enfrentamento ao vírus diretamente, mas também de que forma nos preparar. Boa noite, doutora Vânia, já está aqui na tela. Eu vou... A doutora Vânia, que é médica sanitarista, especialista, mestre e doutora em medicina preventiva e coletiva, ex-secretária de saúde em Santo André, professora titular da Faculdade de Medicina ABC. Boa noite, doutora Vânia. Nós estamos aí, então, iniciando a nossa conversa. Doutora Vânia, que é médica especialista, mestre e doutora. Eu vim, então, conversando com o pessoal agora, neste início do vídeo, né, informando, falando um pouco dos motivos da nossa conversa, né? E falando de que forma aí nós podemos combater esse desafio que temos pela frente, né? Doutora Vânia, eu gostaria de lançar aí, antes de passar a palavra, perguntar sobre suas considerações acerca desse momento atual que vivemos, né, e de que forma o sistema público de saúde ele tem encontrado dificuldades e também condições de não apenas atender as pessoas afetadas, mas de alguma forma atender toda a sociedade nesse momento de isolamento social e de dificuldades em que nós nos encontramos. Boa noite. Acerca desse momento atual que vivemos, né, e de que forma o sistema público de saúde ele tem encontrado dificuldades e também condições de não apenas atender as pessoas afetadas, mas de alguma forma atender toda a sociedade nesse momento de isolamento social e dificuldades em que nós nos encontramos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o convite do Marcelo de estar aqui com vocês. Na verdade, estou aqui mais para conversar com todos do que propriamente falar exatamente sobre esse tema, já que as notícias, as informações, elas estão chegando aos montes, então eu quero tentar compartilhar com vocês o que eu tenho vivenciado e o que eu tenho lido e o que eu tenho aprendido com todo esse momento. Boa noite, Ailton, tudo bom? O ruído está muito grande e eu não estou conseguindo ouvir o que eu estou dizendo. Você sabe o que está acontecendo? Vou tentar aqui no meu celular. Boa noite, Ailton, tudo bom? O ruído está muito grande e eu não estou conseguindo ouvir o que eu estou dizendo. Você sabe o que está acontecendo? Vou tentar aqui no meu celular. O ruído continua. Oi, Marcelo, eu não estou ouvindo. O ruído está muito grande. Eu até desliguei o meu microfone aqui, achando que poderia ser a interferência do meu microfone, né? Será que é mas o meu? ainda permanece um ruído. Eu não sei se... Está dando retorno ou do celular ou do computador. Eu não sei exatamente por que aqui. Acho que agora melhorou. Agora parece que melhorou. Melhorou. Exato. Melhorou. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite ao Marcelo e a Cristina Taide. A Cris está aí. Eu vi que ela está também participando. Para mim é muito importante estar conversando com vocês, porque é uma forma de estar compartilhando tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu defendo, né? Então eu vou falar um pouco disso, que é a saúde coletiva. Eu vivo a saúde coletiva todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, dando aula, estudando, escrevendo,
enfim, né? Então, para mim muito bom estar aqui com vocês. Eu espero contribuir com essa conversa, que eu gostaria que fosse uma conversa, não fosse propriamente uma exposição, porque sempre tem uma troca nessa conversa, né? E diante de tantas informações que a gente está tendo, tanta oportunidade para ler, para falar sobre esse assunto, que eu acho que também falei com o Marcelo, que não dá nesse momento, não podia ser um outro assunto do que a pandemia do Covid, e que também a minha área está intimamente ligada a essa problemática toda. Eu vim aqui mais para também aprender um pouco com vocês, né? Bom, eu fiquei pensando o que é que a gente poderia estar conversando, já que informação e reportagens tem aos montes, né? Como é que eu poderia estar contribuindo, né? E aí eu tive a oportunidade de assistir uma exposição do professor Jair Nilson Paim, que ele é professor da Universidade Federal da Bahia, né? E ele me deu alguma inspiração nesse sentido, né? Para tentar organizar um pouco de tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo, né? Não só no nosso país, no mundo, né? E qual a relação que isso tem com a saúde coletiva, com a área que eu atuo, né? E que eu tenho a minha experiência acumulada. Então, assim, foi muito interessante porque ele organizou no sentido de falar, olha, a gente está vivendo uma complexidade, né, em relação ao Covid, é muito complexo, e nós estamos vivendo no meio de uma crise. Aí diz que não é uma crise, são crises, né? Nós temos aqui, ele relacionou 4 importantes crises que a gente vive, que é uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e uma crise social, né? Bom, essa crise sanitária, nós tínhamos problemas sérios sanitários, né? A gente vem nosso país enfrenta problemas sanitários muito sérios, mas que, de certa forma, vinha sendo enfrentado, e a gente foi atropelado por essa pandemia, né? Então, a emergência de uma doença que ela se alastra rapidamente, né? E acomete seriamente pessoas idosas ou populações vulneráveis com doenças pré-existentes. Então, ela está causando a morte, né? São todos que morrem? Não, não são todos que morrem, mas aqueles mais vulneráveis, os idosos, eles têm um risco maior, né, de ter algum problema sério, mais sério, e vir a falecer. Bom, então isso coloca para a gente uma série de problemas, né? Como enfrentar essa crise sanitária nesse momento, né? Com um sistema público que ele está subfinanciado, né? Esta é a verdade. Os recursos que vêm diminuindo a cada ano com a emenda constitucional da morte, emenda constitucional 95, não sei se todos lembram, quando aconteceu essa emenda, nós fomos contra, lutamos contra essa emenda constitucional, porque o que acontece? As políticas sociais iam ser aquelas que iam sofrer muito mais com o congelamento dos tetos financeiros, né? Então, na saúde, hoje, nós já perdemos cerca de 22,5 bilhões desde quando essa emenda constitucional passou a vigorar. O que acontece quando você perde num sistema complexo de saúde, quando você perde 22,5 bilhões de um sistema que já tinha pouco recurso à disposição, né? O que acontece? Você não contrata mais profissionais, aqueles que pedem demissão, você não substitui esses profissionais, você não investe em ciência e tecnologia, você deixa de comprar alguns medicamentos que são essenciais, né? Você
os estados, os municípios, eles vão sucateando seus serviços, tá? Nós já temos um complexo industrial da saúde, que ele é um complexo industrial bastante fragilizado. Nós somos dependentes de equipamentos e insumos, da importação de equipamentos e insumos. Está sendo interessante esse momento, né, um momento triste, mas está sendo interessante também para a gente observar que tudo que a gente precisa importar, precisamos importar máscara, precisamos importar, daqui a pouco, álcool gel, sendo um país que produz, dos maiores produtores de álcool, a gente vai ter que estar importando também coisas básicas, então nós somos dependentes, então, e você não tendo esse recurso financeiro à disposição para incentivar, né, a produção de bens e serviços, você vai sucateando cada vez mais. Há uma desvalorização importante dos trabalhadores, um achatamento no salário dos trabalhadores da saúde, né? Os trabalhadores da saúde já sentem-se exaustos nos seus locais de trabalho pelo contingente de população que eles precisam atender. O pessoal da enfermagem sofre demais com isso nos hospitais, com uma série de pacientes numa enfermaria, além daquilo que é o permitido. Então, os profissionais da enfermagem sofrem muito. Desde da época que eu estava gerenciando o serviço, eu observava essa situação e eu ficava assim desesperada, que eu precisava contratar gente para colocar, porque como é que dá para as pessoas viverem 20 pacientes para eles cuidarem numa enfermaria, por exemplo, nas unidades de saúde, filas de pacientes para serem atendidos, né? Então, e com isso, a situação vem piorando. E tudo isto a gente chama de uma crise sanitária, porque a pandemia, eu volto a repetir, ela é triste, mas ela abriu uma oportunidade para que nossa sociedade começasse a enxergar o bastidor de como que funciona a saúde, né? E que precisa de equipamento, e precisa de profissional, que precisa, o Sistema Único de Saúde, ele precisa funcionar, né? E ele precisa expandir. Então, veio desvendar essa situação do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, a gente tem um sistema privado, que é um sistema privado subregulado, né? Então, o nosso setor privado faz o que bem entende, né? Esta é a verdade. Nós temos uma Agência Nacional de Regulação que regula a favor dos empresários da saúde, né? Então, os reajustes são reajustes que vão muito além da capacidade das pessoas poderem pagar, né? Eles escolhem os pacientes que eles devem atender, e também está vindo à tona essa crise nesse sentido, com essa falta de regulamentação do setor privado, né? Isso está ficando bastante evidente, e agora eles ficam até, inclusive, jogando a culpa, né, um setor no outro, uma operadora na outra, dizendo que você atende só idoso. O próprio ministro acabou sendo um porta-voz. Se vocês observarem o discurso do ministro, ele foi um porta-voz do setor privado, dessa guerra que tem dentro do próprio setor privado, quando ele fala da Prevent Senior, né? Bom, ao lado disso, dessa crise sanitária, junto com outras doenças que a gente também tem, né, o sarampo, que é um absurdo, que retornou o sarampo. O sarampo, ele tinha sido eliminado, agora voltou o sarampo. Nós também temos dengue, nós temos outras doenças, né, que estão aí na ordem do dia. Bom, mas ao lado dessa crise sanitária, a gente tem uma crise econômica, né, que eu falei, assim, pincelei já, né, eu não sou especialista nas questões econômicas, mas todos estão vendo o que, né, que essa austeridade fiscal, né, dessa agenda neoliberal,
que reduz recursos para as políticas públicas, também diminui a renda, né, do trabalhador. Então, vocês viram o que aconteceu com a aposentadoria, né? Então, as pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais e ganhando cada vez menos, né? O desemprego, né, que foi esse governo eleito dizendo que ia acabar com o desemprego, que ia diminuir o desemprego está aí, né? Está nas alturas, e o aumento da pobreza. Então, nós estamos observando que essa crise, que é uma crise econômica que vem de origem neoliberal, né, de uma agenda neoliberal que vem sendo imposto, colocando a nossa população para o extremo sacrifício, num extremo sacrifício. E isso tem gerado um descontentamento ao lado da produtividade, da produção, que nós não produzimos mais, né? E quem está sendo favorecido são os rentistas. Então, tem esse outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, e que estão todos esses aspectos relacionados com o momento que a gente está vivendo hoje, né? E nós temos uma crise também social, com o crescimento do desemprego, o aumento do subemprego, a ampliação da miséria, da desigualdade, perspectiva de fome e miséria, e a evidência das condições miseráveis, né, que alguns grupos populacionais hoje eles vivem, né, e que é invisível, acaba sendo invisível para muitos, mas está escancarado. Então, veja, escancarou mais essa crise social, né, que muitas vezes nós não, né, porque eu trabalho com isso e eu estou acompanhando esse processo, acho que todos que estão aqui são sensíveis a esse problema que a gente vem denunciando e dizendo desse problema, dessa crise que nós estamos mergulhados, né, nessa crise social. Bom, aí nós também temos, junto com essa crise, uma crise política, né, gente? Vocês estão observando, então, tudo isso que essa pandemia está evidenciando, que nós temos um descontrole total desse governo que está aí, né, medidas do Ministério da Saúde sendo contrariadas pelo chefe do Estado, né, o chefe maior do Estado, pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que são orientadas pelo gabinete do ódio, e que a impressão que nós ficamos é que é melhor que morra mesmo muitos velhos, porque com isso nós vamos resolver o problema do país se muitos velhos morrerem, né? Então a gente vê que é perverso, né, o que está acontecendo. Ele desqualifica os pesquisadores, os especialistas, contraria o que o mundo todo está fazendo, e um conflito federativo que foi exposto, né, entre governadores, prefeitos e governo central, né? Então, nós temos uma crise política também de tamanho enorme, né? Por outro lado, gente, eu não quero... Oi? Posso continuar? Não, sim, pode continuar. Eu queria depois fazer uma consideração com relação a isso, mas pode ir, continua que depois a gente... Por outro lado, pessoal, eu acho que eu sou uma otimista, né? Mas esse otimismo não é aquele otimismo infantil, não. É um otimismo para tentar entender isso numa perspectiva histórica. Quando a gente olha para todas as epidemias, pandemias que aconteceram no mundo, nós sempre houve um salto positivo, né? Em todas essas epidemias, ou quer seja pelo avanço tecnológico, ou eu lembro do John Snow na Inglaterra, que após o surto do cólera foi refeita toda a questão do saneamento urbano em Londres, né, e de abastecimento de água, porque eles identificaram de onde é que estava vindo, né, o vibrião cólera. Então, eu tento olhar também por esse lado otimista, né? Nunca se falou tanto em sistema único de saúde, né? Você pega mesmo a imprensa tradicional,
né, da elite, nunca se falou tanto na importância do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde passou a ter uma evidência. Eu lembro que quando eu dava aula para os meus alunos e falava de SUS, o SUS, aquele, um sistema para pobre, né? A pessoa não funciona, é bonito no papel, mas não funciona. Então, assim, a dificuldade que eu tinha para falar, para dar aula, para tentar explicar o que era o Sistema Único de Saúde, as suas origens, e como é que ele funcionava, né? A dificuldade que eu tinha para discutir orçamento na época que eu fui gestora, para falar, gente, a saúde, esse recurso que a gente tem não é suficiente para a gente bancar a demanda nos nossos serviços. Quanto que eu não briguei, quanto que eu não batalhei para que se aumentasse os recursos para a área da saúde, né? Mas era muito difícil. O discurso do Sistema Único de Saúde passava como ela está querendo estatizar tudo e por isso não dá. Você quer dar saúde para todo mundo, e aí, como é que faz? E o dinheiro para as outras coisas, né? Não sobra dinheiro para nada. E quando a gente está frente a uma situação dessa de pandemia, nós observamos o quê? Tem que ter dinheiro, porque todo mundo precisa ser atendido. E realmente precisa ser atendido, né? Os nossos serviços, eu acho que a nossa situação, ela não está tão ainda ruim, eu acho que muito porque nós temos um sistema organizado. E se nós ficarmos em casa, né, todo mundo ficar em casa e evitar a propagação desse vírus, nós vamos ter mais chance de poder atender aqueles que necessitam, né, com essa estrutura que o Sistema Único de Saúde organizou, ou pelo menos, se não for com essa estrutura, mas com o conhecimento em termos de planejamento e de gestão que o Sistema Único de Saúde acumulou durante todos esses anos. Então, foi um aprendizado, isso para todos os poderes, poder municipal e para poder público municipal, estadual, Ministério Público, enfim, foi um aprendizado importante institucional e de planejamento que está permitindo com que você organize, inclusive faça hospitais de campanha para poder atender a população que vai ser acometida, né? Nunca se viu tantos pesquisadores se reunindo para poder e tentando juntar os esforços para tentar ver se encontra uma saída para aliviar o sofrimento dessas pessoas que estão sendo acometidas pela doença, ou quer seja em termos de imunobiológicos, ou de novas drogas, ou de drogas que possam ser utilizadas. Então, há todo um esforço, grupo de pesquisadores, né? E eu acredito que em breve a vacina vai estar aí, e nós, as universidades, nós estamos vendo centros de pesquisa e as universidades se mobilizando para tentar achar alguma saída. A faculdade recebeu agora um recurso, FAPESP, porque ela vai começar também a contribuir com a realização de exames, e esses exames vão servir para que também se faça novas pesquisas, né, juntamente com a Universidade Federal do ABC. A vigilância epidemiológica foi obrigada a funcionar, e nós já temos uma tradição muito grande, né, os sanitaristas, no Brasil, têm primado muito pela questão da vigilância epidemiológica, mas eu sinto que com essa pandemia, novas rotinas, novas exigências de controle, e mesmo a sociedade querendo ter essas informações todos os dias, a cada momento, está obrigando as vigilâncias a tornarem a sua informação, né, disponível para que o cidadão ele possa estar acompanhando e
fiscalizando como é que anda a situação dessa pandemia. E com isso, sinto que essas rotinas, novas rotinas, essas experiências de controle, elas vão vir e vão ficar, muitas ficarão, né? Eu acho que está tendo também um movimento no sentido da organização do sistema de saúde. Veja, a atenção básica passou a ter uma importância, porque ela é a porta de entrada, e todo mundo fala assim, onde é que eu vou fazer a vacina, né? Não tem posto perto da minha casa, onde que eu vou fazer? Ou seja, ela está sentindo que ela precisa ter uma unidade de saúde próximo da casa dela, em que nem que seja para fazer a vacinação, ela precisa dessa unidade de saúde. Então, tem apontado para uma organização do sistema que vai dar atenção básica ao atendimento de alta complexidade, que são, no caso, as UTIs, né? Existe toda uma mobilização sociocultural em torno, que tem mobilizado, está se falando muito nisso, em corações e mentes, né? São iniciativas de solidariedade, né? Artistas que colocam a sua produção à disposição gratuitamente do cidadão, né? Campanhas, ajuda que você vê, no elevador, olha, tinha um bilhete no meu elevador, aqueles que não puderem sair de casa, ligue no número do apartamento tal, porque eu vou fazer compra, eu vou no supermercado. Então, toda essa mobilização de solidariedade que está envolvendo todos, e que mais do que isso, eu acho que nós estamos aprendendo esses termos da solidariedade, que é a importância do outro, é o cuidado com o outro importa, né? Ou seja, nós estamos saindo daquela perspectiva, porque eu acho que tem duas faces esse movimento, né? Essa eu quero preservar a minha saúde e da minha família, então eu fico dentro de casa, mas ao mesmo tempo, qual é o sentido disso, né? Mas também eu tenho que cuidar do outro. Então, as pessoas estão vivendo essa dubiedade de perspectivas, né? Ao mesmo tempo, eu quero me proteger, porque a morte está batendo na porta, me proteger minha família, mas também, se eu sair lá fora, eu posso estar não só pegando, mas como eu posso estar contaminando. E isso está presente nas narrativas, nas falas de todos, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo isso também. Na educação, eu tenho trabalhado muito mais agora do que antes, porque agora nós estamos tendo que fazer métodos de cursos à distância. Esse aqui é um exemplo, né? Hoje nós estamos conversando, tem várias pessoas aqui acompanhando, né? São quantas pessoas, eu não consigo ver, que estão acompanhando a gente aqui. Mas, enfim, nós temos mudado a nossa forma de relacionamento, né? E vendo a importância do encontro, né? Nós precisamos nos encontrar, então, assim, não dá para viver isolado, tem que ter um encontro, nem que seja através online, com as ferramentas que hoje disponíveis aí, que existem, mas nós precisamos do encontro, nós precisamos de estar nos vendo e aprendendo um com o outro, né? A sociedade começa a perceber a fragilidade do subemprego. Até então era muito difícil a gente falar assim, olha, esta previdência, essa reforma trabalhista, ela vai prejudicar todo mundo, né? Vai favorecer o subemprego, as pessoas vão ficar muito vulneráveis com esta situação. De repente, você vê que começa a se ver o subemprego, no que essa reforma trabalhista ela tá dando, né? Outras questões, né, que a taxação das grandes fortunas está sendo colocada na agenda, está sendo colocado a todo momento em xeque a vida versus o capital, né? Então, estamos dizendo, o que é? Nós queremos o quê? Nós não vamos fragilizar a economia, mas e a vida? Como fica? É o tempo inteiro isso. Não fique em casa.
Não, é mais importante ficar em casa hoje do que salvar a economia. Não, mas e daí? A gente faz o que com as pessoas? Então, eu acho que esse movimento é um movimento muito importante que está acontecendo no país, nesse sentido. É lógico que é uma tragédia, eu não estou tirando, é uma tragédia essa pandemia, mas eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, esse momento desta situação para estar afirmando algumas questões que até a imprensa hoje burguesa, a imprensa, a elite, tem colocado, está roubando da gente, não é que é roubando, eles estão se apropriando de um discurso nosso, né? Eles estão sendo porta-vozes e nós precisamos também estar colocando o nosso lado, né? Agora, qual a ênfase da saúde coletiva nesse momento? Eu só, acho que 5 minutos eu encerro, aí eu quero abrir para a gente debater, porque eu acho que tem muita gente que pode estar contribuindo, né? Agora, qual a ênfase da saúde coletiva nesse momento? Não é o compromisso com a vida, tá? É o compromisso com a vida, isso nós temos que falar muitas vezes, com propostas objetivas e claras, tá? Com apoio radical aos movimentos de solidariedade, da empatia, do respeito ao outro, na perspectiva de que o outro importa, né? Do alargamento dos direitos sociais, inclusão da população, e a inclusão das populações excluídas de direitos, né? Ser radicalmente a favor da democracia e contra o autoritarismo, né? Uma defesa intransigente do SUS, com a ampliação do financiamento, a revogação da emenda constitucional 95, né, que tem comprometido seriamente o orçamento da saúde e as demais políticas públicas, garantia da participação da sociedade no controle e na definição das prioridades, né? Redução das desigualdades na oferta de ações e serviços de saúde, porque no Brasil essa oferta ela é muito desigual, né? Aqui no estado de São Paulo é onde estão concentrados, não sei se vocês têm visto as notícias, estão concentrados os leitos de UTI, é São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco Paraná, Rio Grande do Sul, o resto do Brasil não tem número de leitos suficiente para toda a população. Né? Bom, enfim, eu acho que eram essas as minhas considerações, né, que eu queria trazer como contribuição para os nossos debates, né, e para a nossa luta, para o nosso trabalho cotidiano aí junto às pessoas em todos os locais que a gente atua. Muito obrigada, viu, Marcelo? Agora acho que eu quero ouvir um pouco vocês, que eu acho que eu falei muito. Não, doutora Vânia, obrigado aí pelas suas considerações, né? Não são muito importantes, acho que realmente é um tema muito complexo, né? Que envolve aí várias áreas, né? E você foi citando muito bem a questão não só da saúde diretamente, a questão social, econômica, política, né? O Brasil vive numa crise política aí sem precedentes, e há aí visível a descoordenação no momento em que nós precisaríamos estar aí todos, de alguma forma, articulados, né? Haveria necessidade de uma melhor coordenação política e também administrativa nessa hora. É um problema, então, que se alastra em todas as áreas. Nós temos várias perguntas aqui, realmente o pessoal tem participado bastante aqui na live. Eu gostaria de estar colocando algumas perguntas aqui para que você nos ajude aí a entender melhor essa problemática. Por exemplo, a Lê Anselmi, ela tinha falado um pouco a respeito, que ela coloca que nesses dias aí o pessoal apresentou no Supremo, né, a questão de que o SUS possa controlar aí os leitos privados de UTI, né? Ou seja, seria uma nacionalização de toda esse tratamento, ou seja, os leitos, né? Como você vê essa questão de colocar tudo, por exemplo, nacionalizar nesse momento esse atendimento nas UTIs? De que forma isso poderia ser implementado, se isso é eficaz? Como você vê um pouco essa questão? Eu acho que nós podemos chegar nessa situação. Eu não digo que é nacionalizar os
leitos, mas eu acho, estatizar, na verdade, né, esses leitos, mas colocá-los todos à disposição da população. Para isso, nós teríamos que ter o governo federal, isso vai ter que ser organizado pelo governo federal ou pelos governos estaduais, em que deveria haver uma lista única, como no transplante, né, controlado por agentes estatais, e todas as vagas de UTI ser colocadas à disposição do público. Então, seriam vagas públicas, né, mesmo que se pague por elas, né, porque precisa também pagar os gastos que vai acontecer com esses leitos, mas nesse momento emergencial, eu acho que a Espanha está fazendo isso, né, outros países, acho que nós vamos possivelmente caminhar nessa direção também. E é possível fazer, sim, viu? Eu acho que no Sistema Único de Saúde nós já temos até tecnologia para isso, já tem um exemplo aí que é o transplante, que são outras doenças raras, que já temos essa lista única. O transplante, por exemplo, os pacientes utilizam leitos do Einstein, do Sírio-Libanês e de alguns outros hospitais públicos, então é totalmente possível concretizar. Agora, nós vamos ter que ter um protagonismo muito grande aí dos governos estaduais, do governo nacional. Muito bem. Doutora, também a questão, o Ailton coloca uma questão também aqui da desindustrialização do país, né? Eu também queria entender um pouco, por exemplo, quando a gente fala na produção de testes, na produção de respiradores, né, equipamentos que hoje, até recursos mínimos, por exemplo, como nesse momento a falta de máscaras, enfim, como que nós observamos hoje, né, como interfere esse momento atual de desindustrialização, de precarização também da nossa indústria, do nosso, ou seja, da economia do país, nesse momento de que nós precisaríamos ter respostas mais rápidas para o combate também à Covid-19. É uma situação muito séria essa que está acontecendo, a desindustrialização. Na saúde, nós já somos 95%, de 90% a 95% dependentes de produtos que não são produzidos aqui no Brasil. Às vezes são produzidos, mas nós pagamos royalties para poder disponibilizar esses produtos. Então, seriam das grandes empresas multinacionais que estão aqui no país, que acabam produzindo aqui, mas nós pagamos por isso, né? Tanto é que medicamento aqui no Brasil, às vezes, é mais caro que lá fora. Outros produtos que são utilizados são mais caros aqui dentro do que lá fora, mesmo sendo produzidos aqui no Brasil, né? Porque a gente paga pela tecnologia que foi desenvolvida lá fora. Então, assim, como é que você faz isso? Se eu acho que está respondendo uma pergunta que apareceu aí da pesquisa, como está a discussão da valorização da pesquisa? Até então, o governo tinha cortado todas as bolsas de doutorado, bolsas de mestrado, de pesquisas que vinham acontecendo no país, foram praticamente eliminadas. Então, como é que nós vamos incentivar a produção ou então o desenvolvimento tecnológico, desenvolver nossa tecnologia, se não existe esse estímulo, né, para a ciência e para a pesquisa? Vamos lembrar que também precisa de ter um incentivo a patente, né? A você ter patente, você tem até muitas pesquisas que já são realizadas no país e que elas não são colocadas para produção, porque você não tem um incentivo à produção, né, para patentear e também para poder produzir aqui no Brasil, né? Então, precisaria de todo um incentivo, uma política de industrial, né, e uma política para essas questões, e que eu acho que falta porque existem outros interesses, né, que não deixa que isso vá para frente, né? Então, mesmo a quebra de patente, na quebra de patente para medicamentos, isso dificilmente a gente consegue. A Índia já avançou nesse sentido, nós ainda não, né? Mas se nós continuarmos sem incentivos para pesquisa, sem financiamento,
para incentivar grupos de pesquisa, nós vamos continuar nessa condição mesmo de dependentes. E a prestação de serviços aqui no Brasil vai ser muito mais cara na área da saúde, com certeza. Não sei se eu respondi. Não, sim, acho que é toda uma questão, né, que ela vai muito além, evidentemente, né, da questão da saúde, né, essa questão que envolve a economia, a indústria, né, a pesquisa, né, como a Jana colocou na questão, né, como é que essa dificuldade, não apenas, acho que não apenas na pesquisa em ciências biológicas, assim, na medicina, mas também na área industrial, na área química, né, enfim, em outras áreas, como ela afeta isso diretamente. Uma questão que eu gostaria de colocar também, trazendo um pouco aqui mais para a nossa região do ABC e Santo André, principalmente, como você vê, doutora Vânia, por exemplo, hoje, né, as respostas dadas na região aqui do ABC, inclusive a coordenação feita pelo consórcio intermunicipal, anunciou essa semana, por exemplo, a compra de cerca de 1 milhão de testes aqui para a região, a partir dos fundos municipais, enfim. Eu gostaria de saber, por exemplo, se esse número ele é um número suficiente que atende à região, se não entender um pouco como é que se vê hoje, por exemplo, essa distribuição aqui na região, e se as respostas que estão sendo dadas de alguma forma atendem às necessidades das cidades aqui do ABC e, em particular, a cidade de Santo André. Veja, nós temos cerca de 3 milhões de habitantes, né? Foi feita uma estimativa de aquisição de 1 milhão. Eu acho que já é uma quantidade razoável para começar o enfrentamento dessa pandemia, principalmente porque você vai possibilitar o diagnóstico, né, mais precocemente, e você também evitar que essas pessoas colocar em quarentena aquelas que tiverem um resultado positivo, né? Os municípios se reuniram e resolveram comprar. Agora, essa compra, eu acredito que precisaria ter vindo, né, do governo federal, que o governo federal está falando que vai fazer uma série de ações, só que a gente não está vendo até agora, né? Eu não sei se é essa falta de coordenação que está existindo, mas, inclusive, essa disputa que teve com a China, essa questão que teve diplomática aí com a China também, eu acho que a nossa moeda que está muito fraca nesse sentido, porque agora os chineses estão deslocando tudo para os Estados Unidos, né? Vinha uma embarcação de máscara, de equipamento para cá, que acabou indo para os Estados Unidos, né? Então a gente nós estamos sofrendo mais com essa situação, com essa aquisição desses materiais, né? Então, mas eu acho que essa foi uma iniciativa importante, já que não vinha do governo federal, né? Eu acho que houve uma mobilização regional e nessa mobilização se tirou, que pelo menos por um período, esse 1 milhão de reagentes vai ser importante para a gente poder quantificar e tomar as medidas de controle da pandemia aqui na região. Correto, essa descoordenação que a gente vê, ela incide inclusive na questão de uma guerra de informações, né? A gente vê aí as informações que nos vêm, eu acho que isso também causa um grande impacto na sociedade de uma forma em geral. Acho que causa uma certa dificuldade com as pessoas, né? Por exemplo, o governo fala uma coisa e é desmentido dentro do próprio governo, e aí há realmente aí uma disputa entre os entes federados, né? E é um momento realmente que nos dificulta, acho que uma ação mais coordenada, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de trazer também, a Letícia Gonçalves Domingues, ela coloca, por exemplo, uma questão, por exemplo, com relação aos médicos cubanos. Nós sabemos, a experiência que nós já tivemos, que os médicos cubanos têm aí uma experiência grande na área de medicina preventiva, medicina coletiva, né? Há alguns que acabaram ficando no Brasil, que me parece foram chamados de alguma forma, né? Mas a pergunta da Letícia é no sentido de querer saber, por exemplo, de que forma, por exemplo, a situação dos médicos cubanos poderia, nesse momento, ajudar, né? Se eles estivessem atuando no país ainda, ou os que atuam, de que forma eles podem contribuir na condução de toda essa crise? Olha, o que aconteceu com o programa Mais... Eu acho que uma das grandes políticas
e ações do governo da Dilma, né, foi o enfrentamento que ela fez em relação ao programa Mais Médicos. Né, nós conseguimos, eu sou até tutora institucional do programa Mais Médicos, que continuou até os dias atuais, mas nós, com a vinda dos cubanos para o Brasil, nós conseguimos oferecer assistência para muitas pessoas que não tinham assistência médica, não tinham acesso nenhum a essa assistência. E eles fizeram isso, apesar de toda a campanha que foi feita para desqualificar o trabalho dos cubanos, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho que eles realizaram, e realmente eles têm uma formação muito boa nessa área da atenção primária, da saúde coletiva, e eles realmente fizeram uma diferença muito grande, né, nesse cenário da atenção básica de saúde. Agora, esse governo, assim que entrou, né, devolveu esses médicos que estavam prestando um excelente serviço para o país. Então, isso para a gente foi uma tragédia, porque nós perdemos cerca de 6 mil médicos, né, e esses médicos, eles não foram repostos até hoje, né? Então, alguns ficaram, 1.800 médicos ficaram aqui no Brasil, tá? Porque casaram, porque não quiseram mais voltar, e tiveram filhos, acabaram ficando. Esses médicos estão até hoje querendo atuar, né? Então, não está tendo, eles não têm oportunidade de fazer a prova do Revalida, né? E, além disso, eles querem voltar a atuar. Agora, me parece, também está demorando essa portaria, né? Que a partir do mês que vem, esses médicos já vão poder assumir os seus postos de trabalho. Então, com isso, nós vamos ter um reforço importante com esses médicos na rede básica. Ok, doutora, também há uma questão, né? Tem toda uma problemática com relação à gestão, né? De forma mais ampla, a coordenação de todas essas ações. E existem ainda muitas perguntas que estão colocadas na sociedade que acho que são perguntas básicas que ainda precisam ser, de alguma forma, trazidas à população. Por exemplo, uma delas é a questão das máscaras, que não se encontram no mercado, né? Muitas pessoas perguntam, né? A dúvida, por exemplo, se há necessidade de que todos, de fato, usem máscaras, ou apenas o pessoal que já foi acometido da Covid, ou os profissionais de saúde. Como a senhora vê essa questão? Então, de ontem para hoje, esse debate das máscaras, né, já tem uns 2 dias, ele começou a ficar bastante evidente. O que está se orientando é usar a máscara, mas essa máscara precisa ser usada de uma forma correta, né? Não dá para você, por exemplo, colocar uma máscara e ficar colocando a mão na máscara, né? Isso não vai resolver nada, porque o tecido, mesmo que seja um tecido, se tiver um vírus e ficar úmido ali naquele local, e geralmente fica por conta da respiração, esse vírus ele pode tá contaminando a pessoa. Então, você tem que colocar a máscara e ficar com aquela máscara, e na hora de tirar pelos cordõezinhos, né? E já, ou desprezar essa máscara, ou colocar em alguma solução ali com sabão, né? Para lavar, para depois usar novamente. Mas eu acho que todas essas medidas, elas são válidas, porque esse vírus, ele tem uma alta transmissibilidade, então a gente tem que evitar, nós não podemos ficar expostos a ele, né, porque muitos dos jovens acabam passando, até às vezes de forma sintomática, mas nós temos contato com pessoas mais vulneráveis, idosos, né, todo mundo tem um contato com o avô, com o tio, com o pai, com a mãe, e o idoso geralmente tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, e aí a gente não sabe, uma vez que ele começa a ficar doente, a gente não sabe, a gente sabe ver o começo, mas o fim a gente não consegue ter tanta previsibilidade, assim, né? Então, temos que tomar cuidado. Eu acho que o uso da máscara
Eu acho que é importante, né? Estão fazendo uma série de trabalhos para confirmar, né? Não tem nenhuma confirmação efetiva. O que se tem são evidências de que na Coreia, no Japão, o fato deles terem o hábito de usar máscara, a forma, o acometimento da epidemia, a forma como ela se manifesta nesses países tem sido diferente de outros países, tá? Agora, temos que tomar cuidado, não é porque tá com máscara que eu vou fazer, vou sair, vou na feira, vou visitar meus pais, os parentes. Não, gente, só vai usar máscara aquele que precisar sair de casa e aquelas pessoas que não tem como não sair, né? Porque eu estou no trabalho essencial, né, de alimentação, ou de que tem que oferecer alimentação, trabalha na farmácia tal. Fora isso, é para ficar dentro de casa, gente. É para ficar em casa mesmo. É duro, é difícil, porque estão surgindo até outros problemas de saúde em função disso, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ver a importância delas, né? A importância que é ficar em casa, que ela está ajudando o outro. Tem que enxergar um sentido nisso, né? Então, é ficar em casa, não tem outra solução. Se for sair, põe a máscara, mas vai sair porque precisa sair, não porque eu estou com máscara, eu posso fazer o que eu acho que eu fazia antes da pandemia, né? Ok. Doutora Vânia, também temos uma questão, por exemplo, a Adina coloca aqui, a questão de que a vereadora Beth Sirac, aqui em Santo André, fez uma proposta na criação de um comitê local para o enfrentamento da pandemia aqui na cidade, né? Parece que até o momento o prefeito Paulo Serra não havia ainda respondido essa solicitação. Como você vê, por exemplo, essa proposta da criação de um comitê local? Como um comitê desses funcionaria? De que forma que ele envolveria a sociedade nos mais diferentes setores? Como você vê essa questão do comitê? Eu acho que nós temos assim algumas organizações que poderiam ser utilizadas para atuar como comitê, fortalecendo essas instâncias. Por exemplo, nós temos o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde poderia estar colocando, incluindo, nesse momento de pandemia, outros atores e sujeitos da nossa sociedade para estar pensando em alternativas, porque esse momento é o momento da solidariedade, é o momento que nós temos que estar todo mundo junto nesse enfrentamento. Então, acho que ele poderia estar valorizando esses espaços, sim, já hoje que reúne, né, pessoas que é para o controle social, inclusive para estar vendo e acompanhando quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pelo poder público, né, incluindo vereadores, Ministério Público, né, empresários, trabalhadores. Eu acho que ele poderia estar incrementando esse Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que é uma iniciativa super importante essa. Agora, independente, que eu tenho percebido que independente do prefeito fazer ou não fazer, o presidente, vocês estão vendo isso, a sociedade está se organizando, né? Então, a sociedade está, nem que seja assim, dessa forma, olha nós aqui, né? Nós estamos conversando, batendo papo entre várias pessoas, então a sociedade, ela está se organizando. Eu acho que ele deveria ser, olha, eu falo, devia ser mais esperto, né? E aproveitar e envolver as pessoas e não fugir das pessoas, não sei por que tem que fugir, né? Eu acho que ele tinha que aglutinar e agregar. Ele está perdendo uma grande oportunidade. De fato, acho que o momento ele exige essa responsabilidade de todos, né, uma ação coordenada, né, e de fato, como a doutora coloca, né, a sociedade tem encontrado formas, né, de também vencer essa crise, né, e nós precisamos aí valorizar essas ações, né. Realmente é uma pena que não se tenha, né, eu não aguento mais tantos grupos no meu WhatsApp. Todo dia são 2, 3 grupos que se formam, né? Antes que era se da formam. família, do trabalho.
É verdade. Grupo do subgrupo, né? Então, assim, é uma necessidade que as pessoas estão tendo de se organizar mesmo, e É precisava ter uma verdade. ação mais coordenada. Infelizmente, né, está se perdendo essa oportunidade. Uma questão básica também que a Letícia coloca aqui, se é seguro, por exemplo, ir à feira, ir ao mercado, né? Num primeiro momento, inclusive, aqui em Santo André queria não se permitir que se realizassem as feiras livres, né? O que faria com que o mercado ficaria monopolizado nas mãos das redes de supermercado, depois se liberou as feiras, né? É tranquilo ir à feira, ir ao mercado, muita gente tem abusado também dessa questão do delivery, né? É seguro isso? Como você vê, doutor, essa questão, por exemplo, hoje, das compras necessárias aí? Gente, tranquilo não é, né? Tem que ficar em casa. Eu tenho ido uma vez por semana, porque tem fruta, verdura, essas coisas estragam, né? Mas eu vou com álcool gel, eu não pego no portão, eu uso o cotovelo, né? Quando eu chego lá, o carrinho, eu levo lencinho de papel, passo naquela parte onde você segura, né? Não é tranquilo, não é tranquilo mesmo. Acho que tem que evitar ao máximo. Agora, é uma forma de abastecimento, principalmente para a população que mora nos bairros. As feiras ajudam muito, né? Os mercadinhos também, porque você ir até um supermercado, apesar que nós temos uma rede grande aqui de supermercados, mas elas às vezes ficam longe das casas, né, das pessoas. Então, elas vão de carro, pegam o carro, depois. Então, as feiras às vezes ajudam, né, os moradores mais próximos, mas é ir rapidinho, é ir lá, pega o que tem que pegar, chega em casa, lava tudo, tira a roupa, tira o sapato, toma banho. É assim, não é exagero, pessoal, não é exagero, tem que fazer assim, porque esse vírus é um terror, ele pega em tudo mesmo, né? Por isso que qual é a diferença das outras gripes? É que esse tem uma alta transmissibilidade, os outros também provocam mortes e tal, mas esse ele transmite muito facilmente, né? Ele sobrevive mais que os outros, esse vírus. Então, tem que tomar cuidado. Não dá para deixar de ir no mercado, na farmácia. É melhor, se puder, né, se tiver como ter serviço de entrega, mesmo na hora de pegar o produto do entregador, veja, porque esse entregador, ele também tem contato com várias pessoas, porque ele vai numa casa, vai em outra, vai em outra, vai em outra. Mesmo para pegar esse material que ele vai estar entregando, né, tem que chegar com esse material e seja lavar sua mão, lavar a verdura, lavar a fruta antes de guardar, né, e não pôr a mão no rosto. Pegou naquele material, não põe a mão no rosto. Então é isso. Fiquem em casa, que a Joana dizendo, vai ficar em casa. Ficar em casa, é melhor questão para evitar, né? A Cristina Taide tinha me perguntado também a respeito da preocupação com relação a profissionais de saúde que já tem mais de 60 anos e alguns também que têm aí situação de vulnerabilidade, né? Esses profissionais, eles têm sido afastados, eles continuam trabalhando. Como é que o setor de saúde está trabalhando essa questão dos profissionais de saúde que são mais vulneráveis nesse momento? Olha, eu não sei como é que Santo André está fazendo, né? Mas toda pessoa que tiver alguma comorbidade, algum problema de vulnerabilidade acima dos 60 anos tem que fazer um requerimento que quer trabalhar em casa. Eu não estou deixando de trabalhar, mas eu estou em casa, né? Me dê alguma atribuição para eu fazer no home office, né? Eu vou trabalhar em casa, mas essa pessoa tem que entrar com requerimento de que ela não pode estar exposta. Agora, eu acho que todo profissional de saúde, dependendo de como continuar se a gente não tiver muito controle dessa pandemia, vai acabar entrando todos os profissionais de saúde, viu?
estudantes da área de saúde, o governo já está requisitando veterinário, todas as profissões da área de saúde para estar atuando nessa pandemia. Então, assim, mas nesse momento, eu acho que não precisa. Nesse momento, as pessoas têm que ficar em casa, pessoas com há mais de 60 anos e que é hipertenso, que é diabético, tem alguma outra problema de saúde, tem que ficar em casa. E fala que, né, alega que vai continuar trabalhando, mas de casa. Perfeito. Bom, doutor, assim, acho que o assunto é bem complexo, ele nos traz aí diversas faces, né, de um problema que hoje mexe com todo mundo, né, todo mundo, literalmente, o mundo inteiro vive esse problema hoje. Alguns países talvez tenham trabalhado melhor, outros não, essa questão, né, nós temos as nossas dificuldades nesse momento, sociais, políticas, né, principalmente, como foi dito aqui, né, suas considerações acho que foram muito boas nesse sentido, né, e assim, a gente só tem a agradecer a sua contribuição, né, a sua experiência nessa área de medicina coletiva, preventiva, né, nesse combate, nesse desafio que a gente tem para enfrentar. Nós gostaríamos até agora de ouvir as suas considerações, né, nesse final de live nossa, né? Algumas considerações a mais que você gostaria de deixar aqui para todos nós, né? Alguns, talvez, esclarecimentos, informações o que nós devemos fazer daqui para frente, né? Uma mensagem para que todos nós fiquemos aí cada vez mais precavidos e esperançosos aí no final desse desafio todo. Eu queria, de novo, aqui reforçar uma questão que, para nós, do campo da saúde coletiva, é muito preciosa, tá? Que é o compromisso com a vida. Tá? Vamos todo mundo tá junto, né, nesse compromisso. É isso que a gente mais deseja, é o compromisso com a vida. Vamos lutar pelo Sistema Único de Saúde, para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Vamos aproveitar essa onda que está vindo aí, né? E vamos falar, gente, olha, esse sistema, vocês estão vendo que esse sistema é importante, esse sistema precisa ter recurso. Vamos lutar para revogar essa emenda constitucional 95, que eu acho que falta pouco para isso. Vamos nos mobilizar para isso, né? Vamos fazer essa defesa intransigente do SUS, essa defesa da vida. Então, vamos estar junto, vamos aproveitar esse momento para estar junto, né? É isso, né? E a última palavra, que eu acho que é o nosso bordão, fique em casa, né? Vamos ficar em casa e vamos contribuir, porque também não adianta a gente estar se expondo aí, né? Se expondo e perdendo pessoas próximas, nossas, ou mesmo outras pessoas, e falar assim, olha, se tivesse sido evitada, essa pessoa não teria morrido, se tivesse feito um pouco mais, essa pessoa não teria ficado doente. Então, é isso. Então, é o bordão, fique em casa, tá? E fora Bolsonaro. Doutora, mais uma vez, então, obrigado, assim, agradeço demais a sua contribuição, né, Eu que agradeço, ver tanta gente bacana, nossa, e tem outras contribuições aqui. Bacana, apareceu aí, amigos, é muito bom, né? O Antônio coloca a compra de EPIs pelo consórcio, né, aquilo que tinha sido dito, né, com relação à ação coordenada também na região, né, acho que é importante uma ação nesse sentido. Então, assim, mais uma vez agradecer mesmo, né, agradecer a sua participação aqui, agradecer a participação também dos nossos amigos aí que puderam participar e contribuir também com assuntos aí, com a discussão, né, com perguntas, né, e, enfim, acho que a mensagem que você nos trouxe foi uma mensagem de esperança, acho que nesse mar de tanta dificuldade que a gente está vivendo nesse momento, né, acho que a informação sempre nos ajuda a se preparar melhor para a luta e para os enfrentamentos, né, então eu gostaria de agradecer, então, muito mesmo a sua participação, a participação de todos, e que possamos, em outras ocasiões aí, retomar o assunto e fortalecer a nossa luta em defesa da saúde pública, em defesa do SUS, e, enfim, por uma política fora Bolsonaro. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, um grande beijo, um beijo enorme para todos vocês, amo vocês, viu, todos, gente bacana, tamo junto. Obrigado.
Tamo junto, é isso aí. Até logo, tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu não sei sair. Eu tiro aqui. Ah, Boa tá noite, bom. até mais. Boa noite.